Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês e não em outro? Como se o tempo tivesse escolhido a dedo a hora certa para sua alma entrar neste mundo. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos cerca no momento do nascimento não é casual ou simbólico. O céu, o clima, a estação do ano, os arquétipos em movimento. Tudo isso forma um pano de fundo silencioso que imprime uma marca profunda em nossa psique. Não estamos falando de horóscopo de revista. Estamos falando de símbolos vivos, imagens coletivas que moldam não apenas o nosso temperamento, mas os desafios e potenciais mais profundos da alma. Nascer em janeiro não é o mesmo que nascer em julho. Cada mês carrega uma frequência. Cada tempo, um tipo de portal. E o mais fascinante é que muitos de nossos traços mais enigmáticos podem ser compreendidos à luz do tempo que nos viu nascer. Carl Jung acreditava que nossa história começa antes das palavras e que o momento do nascimento carrega pistas invisíveis sobre a missão de cada um. Talvez por isso, em algumas culturas ancestrais, o nascimento não era apenas um evento físico, era uma cerimônia espiritual, um sinal de que algo no mundo precisava daquilo que estava chegando. Se o seu nascimento foi assim, e se você veio exatamente quando o universo precisava do que você traz? E se o mês que te acolheu foi também o primeiro mestre que a sua alma conheceu? Neste vídeo, você vai descobrir o que cada mês do ano representa no plano simbólico, segundo os princípios da psicologia profunda. Vai entender por que certas dores te visitam com frequência, por que certos dons brotam com naturalidade e por que, apesar de tudo, há algo em você que nunca pôde ser explicado, mas sempre foi sentido. Carl Jung dizia que tudo o que é inconsciente nos governa como destino, mas quando algo é trazido à consciência, torna-se poder de transformação. E talvez seja isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Prepare-se para lembrar do que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Para Jung, nada em nossa existência acontece de forma aleatória. Ele acreditava que a alma escolhe o momento do nascimento, não com a lógica do relógio, mas com a precisão dos símbolos. Na psicologia analítica, o tempo não é apenas uma sequência linear. Ele é um campo arquetípico. Cada fase do ano, cada ciclo da natureza, cada estação carrega imagens coletivas que moldam a psique desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro. Ela entra num cenário cheio de significados invisíveis. O clima, a luz do dia, a energia dos ciclos naturais. Tudo isso forma um campo simbólico que conversa com a alma que acaba de chegar. Jung chamava isso de impressões arquetípicas iniciais. São experiências sensoriais e espirituais que moldam silenciosamente nossa relação com a vida. O calor do verão imprime coragem, o frio do inverno, introspecção. A primavera traz renovação, o outono, desapego e transformação. Mais do que isso, os 12 meses do ano, em sua dança com a natureza e com os arquétipos do inconsciente coletivo, formam um tipo de mandala, uma roda simbólica que fala diretamente com os aspectos mais profundos do nosso ser. Jung via os arquétipos como padrões universais da psique humana, o guerreiro, o curador, o sábio, a criança divina, o destruidor, o amante. Cada mês do ano carrega uma ou mais dessas forças que se manifestam com mais intensidade em quem nasce sob sua influência. Ao entender isso, percebemos que nosso nascimento é uma espécie de assinatura simbólica, uma marca silenciosa que influencia nossos talentos, nossas dores e até mesmo os caminhos que insistimos em repetir, sem saber por quê. A proposta aqui não é te enquadrar em rótulos, muito menos limitar sua identidade, mas sim te oferecer chaves simbólicas para entender padrões internos que talvez você sinta desde a infância e nunca soube nomear.
Carl Jung não buscava respostas prontas, ele buscava perguntas verdadeiras. E talvez a mais antiga de todas seja: por que eu nasci exatamente quando nasci? Vamos atravessar juntos essa roda simbólica dos meses do ano. E talvez, ao longo do caminho, você reconheça em si partes que estavam adormecidas, esperando apenas um espelho simbólico para acordar. Nascer é mais do que vir ao mundo, é atravessar um portal, é deixar um campo invisível e entrar no tempo humano com uma bagagem que poucos conseguem ver, mas que a alma sente desde o primeiro instante. Carl Jung via o nascimento como um ponto sagrado na trajetória do Self, um momento em que a consciência encarna no mundo material, trazendo consigo sementes arquetípicas que vão florescer ou adoecer, dependendo da escuta que receber ao longo da vida. E cada nascimento acontece dentro de um campo simbólico, não apenas por causa do corpo, mas por causa do tempo. Porque o tempo, na psicologia profunda, não é só um medidor de idade, é um espelho do inconsciente coletivo. O mês em que nascemos carrega uma atmosfera simbólica que imprime seus traços em nossa estrutura psíquica. É como se naquele momento estivéssemos respirando os arquétipos daquele ciclo, e eles nos acompanham, silenciosos, persistentes, profundos. Jung dizia que não é possível compreender a alma humana sem compreender o simbolismo do tempo. Observe os antigos. Eles sabiam que cada período do ano trazia consigo uma energia própria. Não é à toa que, em diversas tradições espirituais, o calendário era visto como um mapa sagrado. Cada mês um portal, cada ciclo uma iniciação. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de um certo jeito. A natureza estava em um estágio. A terra, o céu, as águas, o silêncio ou o ruído. Tudo isso te recebeu com uma linguagem simbólica única. Você pode não lembrar, mas sua alma lembra. Jung acreditava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige revisitar esse ponto de origem, olhar para o nascimento não como um acaso, mas como um chamado. E entender que o mês em que viemos ao mundo não define quem somos, mas revela pistas valiosas sobre quem viemos nos tornar. É por isso que, nos próximos capítulos, vamos percorrer os 12 meses do ano um a um, como se fossem arquétipos vivos, espelhos simbólicos que talvez revelem partes de você que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Porque às vezes, o que falta não é aprender algo novo, é lembrar do que já vive dentro da gente desde o primeiro sopro. Janeiro e fevereiro, meses em que o sol domina o céu, o calor pulsa na pele e a natureza parece viver sua plenitude. Quem nasce nesse período é recebido por uma terra em expansão. O verão no hemisfério sul é símbolo de vitalidade, abundância e impulso criador. E quem nasce sob essa luz carrega no espírito uma energia intensa de presença. Janeiro traz o arquétipo do realizador. Carl Jung via o início de cada ciclo como o momento em que a vontade se projeta no mundo. E os nascidos em janeiro tendem a ser pessoas movidas a propósito, ação e direção. São líderes silenciosos ou provocadores intensos, mas quase sempre, pessoas que não passam despercebidas. A dor de janeiro é o fardo da expectativa, o desejo de fazer acontecer, mesmo quando tudo pede pausa. A luz está na capacidade de mobilizar, de transformar ideias em realidade, de acender caminhos onde muitos só enxergam fumaça. Já fevereiro carrega outra nuance do verão. É o mês das águas que correm livres, das chuvas intensas e da preparação para a mudança de estação. Quem nasce em fevereiro vive entre o fogo e a fluidez, carrega o arquétipo do artista intuitivo. São almas criativas, sensíveis, velozes em pensamento e intensas em sentimento. Vivem com os sentidos aguçados, percebem o que está por trás do que é dito e sentem o que ainda nem foi revelado. K.
Jung dizia que a intuição é uma das formas mais puras de inteligência, e fevereiro vibra nessa frequência. A dor é a dificuldade em se adaptar ao que é estático e previsível. A sombra é a dispersão, a instabilidade emocional. A luz, temos a genialidade sutil, a imaginação fértil e a capacidade de enxergar beleza onde ninguém vê. Janeiro. Planta. Fevereiro sonha. Ambos nascem com o sol no alto, mas cada um aprende a lidar com essa luz de um jeito diferente. E talvez seja por isso que quem nasce nesse tempo tem tanto poder, mas só floresce de verdade quando aprende a descansar sem culpa e a criar sem se perder. Março e abril anunciam uma virada. Depois do calor pulsante, o outono se aproxima e, com ele, um convite ao recolhimento simbólico. Carl Jung dizia que a natureza nos ensina ritmos que a psique reconhece e o outono é tempo de transição, desapego e maturidade. Quem nasce em março carrega o arquétipo do alquimista emocional. São pessoas que sentem profundamente, mas não se afogam, transformam, refinam e transmutam. Março é o limiar entre a luz do verão e a introspecção do outono, e os nascidos nesse mês vivem exatamente nesse entrelugar, às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos. É como se a alma os tivesse ensinado desde cedo que tudo muda e que a beleza está na impermanência. A sombra é a dificuldade em se firmar, a oscilação entre extremos. A luz é a flexibilidade, a sensibilidade artística e a inteligência emocional refinada. Abril já traz o frescor das manhãs frias e a luz mais suave do outono. É o mês dos que carregam o arquétipo do guardião do essencial. Quem nasce em abril sente mesmo sem saber porquê, que está aqui para cuidar de algo sagrado. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é a própria alma. São pessoas que valorizam raízes, mas que, ao mesmo tempo, sentem o chamado da mudança. Carl Jung diria que são personalidades que vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor é o medo de perder o controle. A sombra é a rigidez emocional, a resistência ao novo. A luz é a profundidade, a lealdade e a visão espiritual de longo prazo. Março sente o fim do verão. Abril já escuta o sussurro do inverno. E quem nasce nesse intervalo carrega o dom raro de perceber o que está morrendo e o que ainda pode florescer. Maio e junho formam o corredor do recolhimento. O calor já se despediu, as folhas caem, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças para atravessar a estação mais introspectiva do ano. Quem nasce nesse tempo aprende desde cedo a viver com o que é essencial. Maio carrega o arquétipo do construtor silencioso. São pessoas que sabem que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência e raízes. Elas não se impressionam com o brilho rápido, mas se comovem com a solidez dos gestos simples. Carl Jung dizia que o verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que sustenta. E os nascidos em maio costumam ser os que sustentam o mundo ao redor, mesmo quando ninguém percebe. Dor, sentir-se invisível. A sombra, apego ao previsível, medo de mudança. A luz, presença firme, sabedoria prática, generosidade profunda. Maio é chão, e quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração silencioso. Já junho abre o portal para o inverno. A luz diminui, o tempo esfria e o mundo externo desacelera. Carl Jung dizia que esse movimento da natureza favorece o contato com o inconsciente, com os conteúdos que a consciência, durante o verão, ainda não estava pronta para ver. Por isso, quem nasce em junho muitas vezes carrega o arquétipo do guardião do invisível.
São pessoas que observam mais do que falam, sentem antes de decidir, guardam segredos, emoções e visões que nem sempre sabem expressar. Mas há em junho uma inteligência simbólica rara. A capacidade de perceber o que está por trás do óbvio, de ver o que ninguém vê, de escutar o que não foi dito. A dor, solidão interna, sensação de não ser compreendido. A sombra, retraimento excessivo, medo da exposição. A luz, intuição afiada, sensibilidade psíquica, vocação para o silêncio sagrado. Maio constrói o que permanece, junho presenteia o que virá. E ambos ensinam que, antes de florescer de novo, é preciso aceitar o recolhimento como parte do ciclo. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio. Ela o transforma em sabedoria. Julho e agosto, o coração do inverno pulsa silencioso. As árvores se retraem, o vento esvazia as ruas e tudo convida à escuta mais profunda, aquela que só se revela quando o mundo desacelera. Quem nasce nesse tempo carrega, desde o primeiro suspiro, a marca do recolhimento transformador. Julho é o arquétipo do curador silencioso. Carl Jung dizia que a alma se revela com mais nitidez nos momentos de introspecção. E julho é exatamente isso, um convite a olhar para dentro. Os nascidos nesse mês costumam ter uma sensibilidade quase psíquica. Sentem o que os outros não percebem, pressentem o que ainda não aconteceu. Carregam uma ternura que raramente exibem, mas que se manifesta no cuidado sutil com tudo ao redor. Dor, sentir demais e não saber onde colocar o que se sente. A sombra, se esconder para não incomodar, guardar dores que não são suas. A luz, empatia profunda, capacidade de curar com a presença, sabedoria intuitiva. Julho é a alma que abraça no silêncio. É o calor humano no mês mais frio do ano. Agosto, por sua vez, guarda outro tipo de força. É o mês onde o frio se mantém firme, mas a promessa da primavera já começa a sussurrar no ar. Quem nasce em agosto carrega o arquétipo do líder espiritual. São pessoas que muitas vezes enfrentam provações intensas na infância ou juventude. E é dessas feridas que brota uma força incomum, a capacidade de guiar os outros, não com palavras, mas com exemplo. Carl Jung dizia que as maiores transformações da alma vêm da travessia do próprio abismo. E agosto conhece esse abismo e sabe renascer dele. A dor, carregar responsabilidade cedo demais. A sombra, orgulho disfarçado de força, medo de depender. A luz, liderança autêntica, coragem silenciosa, vocação para proteger. Julho acolhe, agosto desperta. E os dois compartilham o mesmo dom, a força que se constrói no silêncio, a luz que nasce da noite mais longa, a sabedoria que só a travessia do inverno pode ensinar. Quem nasce nesse tempo traz no coração o mapa da reconstrução. Quando floresce, transforma tudo ao redor, como quem anuncia a primavera sem dizer uma só palavra. Setembro e outubro anunciam o renascimento da luz. Depois do recolhimento do inverno, a natureza começa a florescer. E quem nasce nesse tempo também carrega dentro de si o chamado para florir. Setembro traz o arquétipo do harmonizador. Carl Jung dizia que o self, em seu processo de individuação, busca a integração, e isso exige equilíbrio. Os nascidos em setembro sentem desde cedo o peso das dualidades, razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas que têm uma sensibilidade estética muito apurada, percebem os detalhes, buscam a ordem, mas também sofrem com os próprios padrões internos de exigência. São mediadores naturais, daqueles que enxergam os dois lados, mesmo quando ninguém mais enxerga nada.
E por isso muitas vezes são mal compreendidos. Eles querem harmonia, mas vivem a intenção. A dor é se cobrar perfeição para merecer afeto. A sombra esconde a dor para manter a paz. O senso de justiça, a visão refinada da alma humana, traz a capacidade de restaurar o equilíbrio onde só havia ruído. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força está em como sustenta a vida com gentileza. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas traz outro ingrediente: o magnetismo do afeto. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante da alma, não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca, em cada relação, um espelho profundo do próprio ser. Carl Jung dizia que aquilo que projetamos no outro revela o que ainda não reconhecemos em nós. E outubro vive esse processo de forma intensa. São pessoas encantadoras, carismáticas e afetivas, mas que também sentem, como poucos, a ferida da rejeição e da traição. Vivem entre o impulso de se doar e o medo de perder a si mesmos na entrega. A dor é amar demais e esquecer de si. A sombra é manipular afetivamente para não perder o controle. A luz é a capacidade de criar vínculos autênticos, de se transformar pela relação, de curar pelo encontro. Setembro busca harmonia. Outubro busca profundidade nos laços. Ambos nascem quando o mundo volta a florir e por isso são como jardins vivos. Revelam beleza, mas também exigem cuidado, porque dentro deles há mais do que flores. Há raízes que guardam as histórias mais delicadas da alma. Novembro e dezembro não são apenas os últimos meses do calendário, são portais simbólicos de encerramento e revelação. É quando a natureza começa a aquecer novamente, mas a alma já carrega consigo tudo o que o ano ensinou. Carl Jung dizia que os fins não são o contrário dos começos, são sua maturação, e quem nasce nesse tempo carrega o dom e o desafio de lidar com o que termina e com o que ainda não nasceu. Novembro traz o arquétipo do transformador profundo. É o mês em que a primavera atinge sua plenitude, mas também anuncia a proximidade do verão. É tempo de flores maduras, intensas, que já conhecem o calor e a fragilidade. Quem nasce em novembro costuma ter uma alma intensa, não vive na superfície, quer saber o que há por trás no fundo, onde quase ninguém tem coragem de ir. São pessoas que provocam transformação só pela presença, porque onde chegam, algo muda, mesmo que em silêncio. Carl Jung reconhecia que esses indivíduos são regidos pela profundidade, mas com isso vem também grandes desafios. Lidar com perdas, renascimentos, desapegos. A dor é sentir-se constantemente em ruptura. A sombra refere-se ao apego ao controle emocional e ao medo de confiar. A luz é a capacidade de regenerar, curar traumas profundos e conduzir outros em processos de morte simbólica e renascimento. Já dezembro, por sua vez, carrega o espírito do fim e o brilho do recomeço. É o mês da síntese, da celebração e da sabedoria que só o tempo revela. Quem nasce em dezembro vive com um pé no agora e outro no horizonte. São almas expansivas visionárias, cheias de fé. Mesmo depois de tudo, carregam o arquétipo do mestre viajante. Carl Jung via essas almas como portadoras de um saber ancestral, mas com espírito jovem. São buscadores eternos, aprendizes da vida, guias disfarçados de sonhadores. Dor. Sentir-se incompreendido, carregar grandes expectativas, assombra a tendência à fuga pela distração, prometer mais do que consegue cumprir. A luz, generosidade luminosa, sabedoria espontânea, fé que inspira. Novembro mergulha, dezembro acende, e juntos encerram o ano.
lembrando que a alma é cíclica, que nada termina, tudo se transforma e que às vezes nascemos no fim para aprender a guiar os outros em seus começos. Talvez agora você perceba que o mês em que você nasceu não foi apenas uma data no calendário, foi um símbolo, um chamado, um campo arquetípico onde sua alma escolheu pousar com tudo o que viria junto: dones, desafios, sombras e luzes. Carl Jung nos ensinou que cada um carrega um mapa invisível e que a vida começa a fazer sentido. Quando aprendemos a ler esse mapa com os olhos da alma, o tempo não é apenas passagem, é espelho. E quando você compreende a atmosfera simbólica do seu nascimento, algo dentro de você se alinha, como se uma parte antiga finalmente dissesse: agora você me escutou. A verdade é que ninguém nasce por acaso. Você foi chamado pelo tempo certo, chegou na exata frequência em que o mundo precisava daquilo que só você poderia trazer. E mesmo que até hoje tenha sentido que não se encaixa, talvez seja porque sua missão não é se encaixar. É lembrar. Lembrar do que a sua alma já sabia, lembrar do ritmo que vibra aí dentro, lembrar da estação que te viu nascer e que ainda pulsa em você. Você não é janeiro, março, agosto ou novembro. Você é o sopro que chegou com eles. Você é a ponte entre o céu e a terra naquele instante sagrado. E se você sentiu isso mesmo que só por alguns segundos, então talvez já tenha começado a escutar o que estava adormecido em você. Porque no fim das contas, o mês do seu nascimento é só o início da conversa. A parte mais bonita da história é o que você vai fazer com isso agora. Se esse vídeo te tocou de algum modo, compartilhe com alguém que talvez também precise lembrar de onde veio e por que chegou exatamente quando chegou. E se quiser dividir o que mais despertou em você, os comentários estão abertos como um jardim de histórias múltiplas, profundas, simbólicas. Sua presença aqui não foi por acaso e talvez nenhum nascimento seja. M.